Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, até nós tínhamos um outro assunto para tratar, mas diante de várias situações que vêm ocorrendo no nosso país, mais uma que chamou muita atenção e pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa cidade, região, estado e o país todo, na verdade, né? Que é as novas portarias que o Ministério das Cidades fez diante do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos acompanhando já desde meados de maio, quando saiu a primeira portaria, estabelecendo que a regra até então utilizada para definir qual era o valor que a Caixa Econômica poderia disponibilizar para o programa Minha Casa Minha Vida para todo o Brasil, começou a mudar. Brusque fazia parte de uma micro-região, uma macro-região, regionalizada, que englobava aí Brusque, Guabiruba, Botuverá, Itajaí, que tinha um valor de até R$145 mil como linha de crédito para financiamento Minha Casa Minha Vida, o nível 2, que é o que é mais utilizado pela população em geral, porque prevê até R$3.200 de renda per capita familiar. A família que tem esse valor conseguia, então, fazer um financiamento de um imóvel até R$145 mil. Bom, até aí é uma questão, né, financeira, não trazia tanto problema. O problema é a nossa cidade, o valor dos nossos imóveis e a forma como a Caixa Econômica adotava os critérios de fazer a verificação e valoração dos imóveis. Meados de maio veio a informação que esse valor de 145 mil passou para 130 mil. E já estava valendo desde o dia 1º de janeiro de 2016. Mas ele seria colocado em funcionamento apenas em 1º de janeiro de 2017. E começamos aí uma longa caminhada, em conjunto com o vereador Degeir Machado, que também é o presidente da Comissão de Serviços Públicos aqui da nossa casa. Nós fizemos uma reunião com os construtores e pequenos construtores da nossa cidade, que engloba em torno aí de mais de 100 construtores hoje, só na cidade de Brusque. Fizemos aqui uma reunião, trouxemos o representante da Caixa Econômica, o superintendente da Caixa Econômica Regional, e foi nos passado informação, então, que Itajaí, através do Sinduscom de Itajaí, Sinduscom de Camboriú e o Sinduscom de Brusque também estavam engajados nessa situação e já haviam prorrogado o valor de 130 para 145 mil junto ao Ministério das Cidades, mas que ainda não estava oficializado no sistema da Caixa. Bom, até aí a informação, pelo menos, atendia um pouco aquilo que os construtores estavam buscando, que era aumentar um pouquinho o valor para não ter o prejuízo, já vou explicar por quê. Hoje um lote em Brusque, uma média, né, de R$90 mil, de 90 a 100 mil reais hoje é uma média de um lote, hoje na nossa cidade. Se nós pegarmos aí um lote com 15 metros de frente, porque a maioria é de 12, né? Se eu pegar um lote com 15 metros de frente, um construtor hoje consegue fazer 3 casas geminadas, que já vai R$30 mil no mínimo em cima de cada casa o custo. Tem um custo de construção desse imóvel que gira em torno de 65 a 70 mil reais, doutor Celso, que nós já estamos falando em 95 mil a quase 100 mil reais só de mão de obra, construção e o valor do terreno. Aí vem os impostos, que gira em torno aí de 11%, tirando a comissão do vendedor, né, da imobiliária, mais o imposto de renda que é pago, gira em torno aí de 110, 115 mil. Fora os outros encargos que tem, documentação, aprovação de habites e pagamento de outros impostos para o município, sobra mais ou menos cada imóvel desse para os construtores em torno de 10 mil reais. Estamos falando 10 mil reais em mais ou menos um ano de construção. Um ano construindo o imóvel, botando dinheiro na frente, para chegar ao final de 12 meses ele conseguir 10 mil reais em média de lucro em cada imóvel. Então, se você dividir aí por meses, dá menos de R$1.000 por mês, e esses pequenos construtores estão já trabalhando no vermelho. Aí, imaginem agora, com essa nova resolução, que é a resolução número 160, que estabeleceu vários outros critérios que só prejudicaram os construtores. Um deles, as casas obrigatoriamente terão 5 metros
no mínimo, de frente. Pode ser construído geminada? Pode, apenas com uma parede. Ou seja, eu posso fazer duas unidades. A terceira eu tenho que deixar 75 centímetros de distância, mais 75 centímetros para a terceira. Então é mais 1,5 metro. Ou seja, um lote hoje com 15 metros já não constrói mais 3 imóveis, constrói apenas 2. E com certeza não vai ter jeito desses imóveis custarem apenas R$130 mil, conforme hoje é a linha de crédito Minha Casa Minha Vida. Vai ser mais, vai custar mais. E aí os construtores começam a não construir mais, né? Além disso ainda, a portaria estabelece que todo construtor obrigatoriamente tem que abrir uma empresa, tem que abrir uma construtora, vereador Ivan. E se abrir uma construtora, tem que contratar um engenheiro oficialmente. Ou seja, tem que ter um engenheiro empregado. Quanto custa hoje um engenheiro trabalhando para uma empresa? 4, 5, 6 salários mínimos por mês? Essa é a média, mais ou menos, que se paga hoje para um engenheiro. Como um pequeno construtor que constrói 3 imóveis, 4 imóveis por ano, vai conseguir bancar uma empresa com toda a burocracia, né, impostos e afins, mais o pagamento do engenheiro. E além disso, ainda, além de outras situações, ele tem ainda que fazer a sua classificação no CNAE, ou seja, pagar mais ainda para o governo, para que ele possa se beneficiar dessa situação. E o que está pesando também muito, né, é que daqui para frente as casas, obrigatoriamente, têm que ser construídas em vias pavimentadas. E hoje você vai comprar um lote numa via pavimentada, você sabe que o preço dobra. Ou seja, nós temos hoje em Brusque em torno de 100, 110 pequenos construtores, médios construtores e até grandes construtores construindo na linha de crédito Minha Casa Minha Vida no valor de 145 mil. Que a partir de 1º de janeiro, tudo isso que eu passei, 5 metros de frente, casa geminada de 2 em 2, a terceira tem que deixar 75 centímetros, rua pavimentada, tem que fazer o registro, a contratação de um engenheiro oficial para trabalhar para aquela empresa. Vai com certeza tirar do mercado aí mais de 80% desses construtores. Daí para mais foi o que nós verificamos. Então, na última quinta-feira, eu participei de uma reunião extraordinária de construtores profissionais do ramo imobiliário, representantes de órgãos competentes municipais e outros, onde nós realmente colocamos tudo isso em pauta. Foram 52 construtores que assinaram aqui, né, essa ata de participação, e apenas esses 52 construtores, presidente, levantaram mais de 300 imóveis que estão em fase de construção, que não conseguirão terminar até dia 1º de janeiro, que não conseguirão o habite até 1º de janeiro, e não sabe o que vão fazer com 300 imóveis em nossa cidade. Sabemos nós hoje que esses 100 construtores de Brusque empregam em torno de 1.200 a 1.500 pessoas. Pedreiro, marceneiro, ajudante, o pintor, o calheiro, a pessoa que faz a parte de tubulação, o eletricista, enfim. Em torno de 1.200 a 1.500 profissionais perderão seus empregos se esta situação não mudar. Nós temos mais de 7.000 famílias cadastradas na prefeitura que buscam o seu imóvel, porque não tem casa própria. Nós temos um déficit hoje habitacional de mais de 10.000 unidades. Nós precisamos dessas construções. Mas o governo federal, através do Ministério das Cidades, baixou essas normativas que estão realmente dificultando as linhas de crédito para essa faixa Minha Casa Minha Vida, nível 2. Na próxima quinta-feira, convidamos então todos que participem de uma reunião na Guabiruba, lá na Câmara de Vereadores, às 4 horas, onde nós faremos as últimas informações que temos, e no próximo dia 7, possivelmente, senhor presidente, na próxima segunda-feira, estaremos indo a Brasília, em conjunto com os prefeitos da região, solicitar as modificações junto ao Ministério das Cidades dessas situações. Hoje nós temos, presidente, vereadores, o relatório da comissão A Minha Casa Minha Vida, comissão especial. Vai para a votação o relatório, vereador Tuta. E, bom, são várias páginas nesse relatório, onde encontramos muitos problemas, muitos.
E claro que esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público Estadual, Federal, para que sejam tomadas as devidas providências na questão estrutural dos dois residenciais, o SESC Centenário na Limeira e Minha Casa Minha Vida no bairro Cedrinho. Bom, foram feitas visitas aos residenciais, várias reuniões aqui na Câmara de Vereadores, com os representantes da Caixa Econômica, da empresa construtora Citar, dos síndicos, Corpo de Bombeiro, engenheiros civil, engenheiro elétrico, alguns laudos na questão do vazamento de gás também. Isso tudo a comissão averiguou. A questão das garantias. Infelizmente, o residencial SESC Centenário da Limeira foi entregue em 2012. Quer dizer, 4 anos se passaram. Das fissuras ou rachaduras, tanto na horizontal quanto na vertical, já completaram 4 anos. E as informações que a comissão apurou é que essas fissuras ou rachaduras geralmente levam de 2 a 4 anos para parar de rachar. Mas já se passaram 4 anos e as rachaduras não pararam. E quando aparece uma rachadura, dentro da parede tem os encanamentos, o de água, o de gás. E como é que fica quando rompe um cano de água por questão de uma rachadura? Não tem mais garantia. O proprietário do apartamento residencial, que se vire, que se dane, que se lixe, que faça, que não tem mais garantia. Não tem mais garantia. E continua rachando. A vocês que nos assistem, população brusquense, os dois residenciais, se vocês não os conhecem, façam uma visita. Vejam onde foi o dinheiro público investido. Mal investido. Mal investido. Essas pessoas que lá moram vão fazer o que daqui a 2, a 4, a 5 anos, a 8 anos? Se tiver em pé ainda o condomínio, né? Porque não foi feito o estaqueamento, não foi batido estaca. Por quê? Cada vez que nós questionávamos a Citar e a Caixa Econômica, é o programa que é assim. Quer dizer, então, esse programa começou tudo errado. Tudo errado. Essa semana ainda, nos vários noticiários da mídia, em São Paulo, se não me falha a memória, as pessoas tiveram que deixar rapidamente, viu, presidente, um dos condomínios, porque estava desabando, desmoronando, e por precaução o bombeiro retiraram todos. Se tivesse estaqueamento, com certeza isso não aconteceria. E essas rachaduras estão acontecendo justamente por isso. Foi mal feito, tudo mal feito. Tantas irregularidades nesses dois condomínios, que como é que as pessoas vão fazer? Condomínio, a maioria, ou pelo menos a metade, em atraso. Eles não têm nem como mais pagar as contas. Reflexo, claro, da economia desse país, que vai muito bem, né? Graças ao PT, é ótima essa economia. Tá lá, ó. Fizeram esses condomínios, que eu já citei aqui, parece que fizeram para entregar para a pobreza. Peguem, pobreza! Peguem, estou tirando vocês da linha da miséria. Peguem. E agora? Quem é que vai solucionar o problema desses moradores nos dois residenciais? Quem vai? Conselho da parte, vereador Tuta. O vereador, obrigado pela parte, né? A gente participando e com certeza várias reuniões tivemos lá à tona. Só tem uma questão que o senhor coloca da parte de estaqueamento, né? Só para corrigir, aquilo é feito furo, tá? Feito furo com broca, furo de estaca protendida, é botado ferro e é concretado, vereador, só não é batido estaca, não se bate mais estaca, só para saber que lá é furado, é só ver o projeto e isso tem.
né? E assim, fiz parte, com certeza, ficou um trabalho, todos nós fizemos, né? E estamos aqui para votar um relatório e falar, menos a politicagem, que daí já estão jogando já coisa, já começa com PT, já começa com coisa. A minha preocupação é com os moradores e solucionar o problema, não ficar fazendo discurso aí para a política. Mas obrigado e devolvo a parte, vereador. Obrigado, vereador. Politicagem estou fazendo? O senhor acompanhou, vereador? O senhor acompanhou conosco e viu as fissuras que levam de 2 a 4 anos, mas já passaram 4 anos, vereador. Isso foi a citar, que falou que leva 2 a 4 anos. E daí? É politicagem? É politicagem isso, vereador? Claudemir Duarte. Politicagem é o que o PT fez. Politicagem é o que o PT fez. Se tivesse estaqueamento, uma coisa decente, não teria um dos blocos, vereador, que o senhor acompanhou, que está pendendo. Por quê? Um está pendendo, o senhor teve presente. Inclusive tem o lado do engenheiro e da própria Citar também. Está pendendo, vereador Tuta. Está pendendo. É a Torre de Pisa, não é a Torre Eiffel, vereador. O que está pendendo é a Torre de Pisa, não a Torre Eiffel. Nem isso o senhor sabe. Mas isso graças ao grande plano do governo federal, que é tirar milhões da linha da pobreza, construiu esses prédios. E agora? O que vai acontecer? Depois do término das garantias, vereador Ivan? O que esses moradores vão fazer? Estou aqui fazendo politicagem? Então nós estamos na comissão e o senhor acompanhou todos os problemas de drenagem, rachaduras, telhado, que a Caixa veio aqui e disse que foi o problema das antenas, e nós temos fotos anterior a qualquer antena instalada nos telhados dos 2 residenciais. Nós temos fotos. E eles nos indagaram aqui que foi as antenas. Mentira! Foi serviço mal executado. E eles estão sofrendo e vão sofrer muito mais. Bom, sobre fissuras já foi falado, né? Portas. No contrato consta que as portas internas são de madeira ou de metal. Só que nas reuniões os moradores estiveram aqui, mostraram a porta de madeira. Cadê as portas de madeira? Talvez seja politicagem, mas os moradores trouxeram aqui a porta. Papelão. Está no contrato que as portas são de madeira ou metal, de papelão. Inclusive tem uma foto no relatório dessa porta. Sistemas internos de comunicação, interfone, consta também no projeto inicial, mas não tem. Não tem. Não veio. Se os moradores quiserem, que façam. Que façam, mas não veio. É tanta coisa errada a população brusquense. As casinhas de gás, que chamam de nicho, a própria empresa, a Citar, declarou que não foi a melhor forma ou o material correto que foi usado. A empresa Citar declarou isso, está no relatório também. Bom, meu prazo está terminando, depois com certeza a gente vai ter mais tempo para discutir e continuar discutindo o relatório. Esse empreendimento maravilhoso que foi feito pelo governo federal, que está aí, ó. A maioria dos moradores sofrendo, sim. Sofrendo, não pode nem colocar uma torneira elétrica, um ar-condicionado, não pode. Não tem capacidade suficiente de energia. Mas depois eu continuo. Obrigado, presidente. Gostaria de falar um pouquinho a respeito de um evento que eu participei na semana passada, que foi o 9º Congresso Nacional dos Trabalhadores na Indústria do Plano da CNDI, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que ocorreu de 23 a 26 de outubro em Lusiânia, Goiás, onde a gente pôde aprofundar um pouco toda a questão atual. Nós tivemos vários pontos que foram debatidos, a questão da conjuntura atual, a estrutura do movimento sindical, a questão do trabalho, a relação capital e trabalho, previdência social e suas perspectivas, igualdade de oportunidade e também sobre a questão do meio ambiente.
tivemos palestrantes bastante renomados fazendo parte desses eventos, dos debates, desses painéis, né, promotores, desembargadores, economistas e assim por diante. Então foram debates bastante ricos de conteúdo e que trouxe um pouco da situação que nós estamos vivendo, e não de agora, né, já de outros tempos, mas que se agrava nesse momento. E um pouco daquilo que ficou para nós deste evento, sobre as mudanças atuais no mundo do trabalho e da situação em que o nosso país vive neste momento, onde, lógico, isso sempre foi assim, a pirâmide, a base da pirâmide, que é constituída da classe trabalhadora, do assalariado, que representa hoje, e o ganho, né, na verdade, o que ganha essa grande massa de trabalhadores, representa hoje 65% da população brasileira recebe até 2 salários mínimos, num país que é a 8ª economia mundial. E toda a questão da crise econômica e produtiva que a gente está enfrentando neste momento, e todas as mudanças que estão sendo apresentadas, em especial com a questão da PEC 241 e a questão também da Previdência Social, foram as principais preocupações, estão sendo as principais preocupações de vários estudiosos na área, de várias pessoas que estiveram presentes como painelistas, né, do evento. E o que eles colocaram para a gente, né, e aquilo que eu acho que no fundo a grande maioria já tem esse conhecimento, é que o que move, o que está de fato por trás de toda essa questão mundial é o capital financeiro. E o que vale, o que conta é o capital. E a gente pôde perceber isso em várias questões, por exemplo, na questão de importação e exportação. O couro, por exemplo, um exemplo do couro que se usa no setor de calçado. A grande maioria do couro produzido no Brasil, ele é exportado para os países asiáticos, e quando vai se importar, a grande maioria dos calçados está sendo importado de lá de volta para o nosso país. Então a lógica de todo o sistema é o capital. E nós, né, a grande massa, a grande base da pirâmide, que é a classe trabalhadora, e que está, neste momento, à mercê e que está correndo sérios riscos de perder muita coisa com tudo que está vindo por aí, em especial a PEC 241. E aí, o que eles colocaram é o seguinte: se a indústria e o comércio estão com problema, em consequência, as famílias estão perdendo o poder de compra. O que sobraria, neste caso, seria o governo fazendo os investimentos nas políticas sociais. E com a PEC 241, isso não vai acontecer, porque se ela congela os investimentos da Seguridade Social, que é saúde, educação e assistência social, por 20 anos, e que nada será investido, né, a não ser a correção da inflação a partir do ano que vem, então não vai resolver. Então, neste momento, teria que ter outras medidas para que pudesse fazer a máquina girar novamente, né? E, segundo os especialistas na área, isso não vai acontecer.
E o principal motor da economia é o consumo das famílias. E se as famílias estão perdendo a renda, elas não vão conseguir mais consumir, não vai mais haver o consumo, especialmente o consumo interno. Então, a tendência é nós termos graves problemas aí pela frente. Outra questão também bastante colocada é que deveria ser investido, deveria ter atitudes em outras áreas. Estima-se que atualmente o Brasil ele tem 519 bilhões de dólares nos paraísos fiscais. 519 bilhões de dólares de recursos vão para fora sem nenhum controle e sem nenhum pagamento de imposto. E isso representa 1/4 do PIB brasileiro. Então é preocupante, e aí a gente não vê na PEC 241, não vê nada a respeito disso. Aquilo que colocou também na própria carta da CNBB, a gente não vê nada na questão dos bancos, ou dos juros, ou do pagamento da dívida pública, ou um limite de pagamento da dívida, e que é um dos grandes problemas que levam bilhões e bilhões de recursos, que a dívida continua sendo paga rigorosamente. Então, não existe crise no setor financeiro, muito pelo contrário, é só a gente acompanhar o rendimento dos bancos, o lucro dos bancos, não tem crise no setor financeiro. Então, e não existe nenhuma proposta com relação a isso. O único grupo que vai pagar a conta no final de toda essa questão é a classe trabalhadora, é o assalariado que paga os seus impostos, que já tem retido os seus impostos na própria folha. E se nós não tomarmos par de tudo que está acontecendo, e a classe trabalhadora não conseguir também reagir em torno do que está acontecendo no nosso país, com certeza nós teremos uma população empobrecida novamente, porque os investimentos não serão feitos da forma que vinham sendo, e o que foi colocado pelos próprios técnicos da Previdência Social, que acompanham os investimentos da Previdência Social, tem muitos municípios que recebem mais das políticas da Previdência, porque são 33 milhões de brasileiros que recebem algum benefício, da Previdência Social, e isso tudo, os municípios eles recebem mais desses valores, desses recursos, do que propriamente do recurso que vem para os municípios, das verbas que voltam para os municípios. Então é bastante preocupante toda essa questão. E com relação também à Previdência Social, que sempre se fala que a Previdência Social ela tem déficit, e na verdade não tem, ela é superavitária.